Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, mais uma edição de pré-jogo. Acabou a bye week dos Steelers, acabou a folga, estamos aí de volta para partidas, né? Estamos de volta com esse episódio 234, fazendo um pré-jogo entre Steelers e Browns. Eu sou Danilo Batista e você, seu host, em mais um programa. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre expectativas para esses Steelers e Browns pela semana 8 da NFL. Bom, os Steelers vêm numa campanha 3-3, o Browns vem numa campanha 4-3. O Steelers teve uma semana de bye, o Browns não teve ainda. E no fim das contas, em vários aspectos, são dois times bem parecidos, sabe? São dois times cujo ponto mais forte é a pressão ao quarterback adversário. Em termos de estatísticas de sacks, de pressões, o Browns é o número 2 da liga, o Steelers é o número 3. Tá? Ambos têm uma jovem estrela num belíssimo contrato. Myles Garrett pra lá, TJ Watt pra cá. Ambos têm vendo buscado aí um número 2. Os Steelers reveza entre Alex Highsmith, Melvin Ingram. O Browns tá ali com o Jadeveon Clowney, tá fazendo esse papel. As secundárias deixam jogar muito, né? Inclusive em estatística, acho que de rating cedido, ambas estão empatadas na 20ª colocação da liga, ou seja, tem 19 times acima deles dois. Então são equipes bem parecidas, até campanhas bem parecidas, porque se o Steelers vence essa partida, eles empatam, né? Empatam em quantidade de vitórias, o Browns fica em 50% de aproveitamento, o Steelers sobe para 57%, e aí ultrapassaria Cleveland nessa jogada. Até em termos de ataque, o jogo corrido é o ponto mais forte. O Browns tem uma força bem maior, ele consegue exercer bem melhor com a sua enorme dupla, Nick Chubb e Kareem Hunt. Os Steelers tentam ainda dar a Najee Harris todas as condições para desenvolver um grande papel, ele até teve isso recentemente. Inclusive, falando do Nick Chubb, ele deve estar disponível para retorno nesse próximo jogo, o que já melhora muito. O Browns, quando enfrentou no último Thursday Night Football o Denver Broncos, eles usaram o D'Ernest Johnson como running back. E mesmo assim, eles conseguiram tirar uma performance de mais de 100 jardas do D'Ernest Johnson. O Steelers sofreu 5 semanas para dar um jogo de mais de 100 jardas para Najee Harris. Então, o Browns demonstra, mesmo com lesões, tem uma linha ofensiva mais forte, mais disponível, mais pronta para bloquear para a corrida do que os Steelers, né? O Steelers ainda tá nessa questão de se habituando, ainda tá entendendo esquemas, ainda tá começando a encaixar, a ponto de a gente tá já se perguntando se faria mudanças na linha. Zach Banner tá de volta. Ele seria o titular como right tackle nessa temporada, mas logo no começo, assim que ele se machucou, o Steelers deslocou Chuks Okorafor à direita, colocou Dan Moore na esquerda. E aí, você corre o risco de trazer um Zach Banner de volta, coloca ele na esquerda, ou você desloca ele para a direita, joga Chuks para a esquerda, ou você coloca ele na direita, mantém Dan Moore na esquerda. Eu não sei se essa seria a semana para você estar mexendo isso. Eu acho mais interessante colocar Zach Banner numa situação de você entra com aquele sexto OL em situações óbvias de corrida, você aponta para o adversário e diz: eu tô com uma formação pesada, eu vou correr para cima de você e eu vou conseguir correr pra cima de você, sabe? Talvez seja mais interessante no caso do Zach Banner e colocando ele aos poucos. E pro caso da OL, o Browns, de novo, tem um baita front seven fazendo pressão. Myles Garrett tá por lá e ele tá muito motivado, inclusive. Você vai dar a oportunidade de mexer na linha, tirar entrosamento contra um adversário tão formidável? Não é lá muito recomendável. A gente espera que Myles Garrett não jante a OL dos Steelers nesse sentido. Mais semelhanças entre os times tá no ponto de quarterback. Sim, o Browns tá em uma questão ofensiva melhor do que os Steelers, mas
Baker Mayfield lesionado, deve começar no domingo mesmo, deve ser o titular. Ele teve lesões no ombro esquerdo e ele arremessa com o ombro direito, o que significa que ele vai estar só com um pouco da mobilidade prejudicada em termos de mecânica. Não é de correr, se movimentar no pocket, mas você não consegue fazer a mecânica completa de passe. Vai sempre estar um pouco apreensivo da pancada. Então, não é um Baker Mayfield 100%. Eu acho que o Steelers teria que aproveitar essa situação, tá? Qualquer adversário que você vai enfrentar com um quarterback ou reserva ou mais ou menos, você tem que tentar usar como oportunidade e sair com uma vitória. Então, tem que ir pra cima. Denzel Ward tá fora ainda. Ele se machucou, inclusive, na semana 7. Greedy Williams deve substituir. Então, você pode tentar explorar um pouquinho isso daí. Não, mas Greedy Williams não é um mau jogador. Ele só não é o Denzel Ward, né? Então, tem pequenos pontos ali do Browns que o Steelers deveria explorar na expectativa geral das coisas. É até meio difícil de você cravar uma vitória, mas, de novo, não é de todo mal. O ponto pro lado dos Steelers que vai pesar nisso aí, Eric Ebron tá fora, mas não é exatamente um grande problema, ele não vem sendo tão bem utilizado. Anthony McFarland foi reativado e para isso o Steelers cortou Jalen Samuels, o que não é absolutamente problema nenhum. Melvin Ingram entrou pro clube da virilha, é dúvida pro jogo agora de domingo. E aí? Com essas reclamações de que ele gostaria de sair ou ter um papel maior, o que é que vai acontecer com ele? Vai jogar? Vai ficar só de folga? A folga dele foi para discutir esses problemas? Vamos ver. É um tipo de jogador que eu não gostaria de perder. Você pode acompanhar o meu papo com o Ricardo no último no Terrão 24. A gente falou bastante dessa questão do Melvin Ingram. Então, os Steelers têm basicamente tudo que ele teria para esse jogo e o Browns não tá tão desfalcado assim. O lance maior é em cima do Baker Mayfield com essa lesão no ombro esquerdo, não o ombro que ele passa. Bom, o jogo é às 2 da tarde, sem transmissão no Brasil, com transmissão americana da equipe principal da CBS, né? Jim Nantz, Tony Romo, Tracy Wolfson, o que pra galera que assiste no SAP é sempre um espetáculo, né? Tony Romo sempre dá um show nas suas transmissões. E no nosso pré-jogo, eu recebi aqui o Weber Barros, lá do Dog Pound Brasil Podcast. Recomendo bastante o conteúdo deles. E ele vai falar um pouquinho sobre a visão Browns desse jogo, responder algumas perguntas para dar uma clareada no que a gente pode esperar do adversário. Só lembrar vocês, antes da gente partir para essa entrevista, de acompanhar lá Black Yellow BR no Twitter, no Instagram, no Telegram. Lembrar que a gente entra ao vivo assim que acabar o jogo em twitch.tv/blackyellowbr. Já segue. Se você tem aquele sub disponível, já deixa o sub lá, aquele Prime. Tudo isso vai ajudando a gente a crescer nos algoritmos, chegar para mais e mais pessoas e ir trazendo mais torcedores dos Steelers juntos nesse movimento. E você pode acompanhar o Black Yellow Brasil Podcast, não só em fambonanet.com.br, que é a casa do Black Yellow e de 72 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL. Você pode acompanhar em Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, uma série de programas e aplicativos de podcast, tá? Então, vamos ficando por aqui nessa abertura. Fica aí com o meu papo com o Weber sobre o Cleveland Browns. Grande abraço, here we go. É isso, e para trazer pra gente essa visão de Cleveland Browns, a gente tem a presença, novamente, sempre um prazer, do Weber Barros, do Dog Pound BR. Seja bem-vindo, Weber. Fala, Danilo. Fala, querido ouvinte do Black Yellow Brasil. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, participando. É sempre legal estar participando aqui e ajudando o projeto, ajudando o canal. Ainda mais uma semana tão importante como essa, né, de um clássico que tem aí aumentado cada vez mais uma rivalidade que já era muito forte, né? Bacana demais, e a expectativa para essa semana, no começo da temporada era e agora a gente já tem uma outra expectativa total. Vamos falar bastante aí do que a gente pode esperar para esse jogo. O assunto que circulava sobre o Browns durante toda a bye week dos Steelers era essa lesão no ombro do Baker Mayfield, embora seja no ombro oposto de lançamento, né? Lembrei bastante aqui que ele lança com o braço direito e a lesão no ombro esquerdo. Na semana 7, o Browns, naquele Thursday Night Football, precisou colocar o Case Keenum em campo, mas Baker tá liberado. Te gera alguma preocupação com ele em campo nesse estado de lesão, ainda mais enfrentando o front seven que vai enfrentar? Realmente, eu acho que tem sido aí as últimas semanas o grande assunto que roda Cleveland, né? Essa incerteza do que aconteceria para essa semana. Isso já vem desde do jogo de quinta-feira contra o Broncos, né? Durante o começo da última semana existiam rumores que o Baker poderia jogar. Cheguei até a gravar um episódio pessoal do Mile High Brasil falando, na terça-feira a gente gravou falando que o Baker jogaria, e aí na quarta de manhã veio a notícia que ele não ia jogar mais e
que o Keenum ia jogar, né? Então, conforme foram passando os dias, a gente foi começando a entender o que estava sendo feito, né? É importante lembrar que o Browns, por jogar na quinta-feira e depois jogar só no outro domingo, teria aí 10 dias de descanso. E analisando a situação, a gente percebe que foi uma decisão acertada, né? Você dá 10 dias até um pouco mais, né, de descanso para o Baker, para que o ombro dele pudesse desinchar, para que ele pudesse se recuperar bem. E a gente sabe que a lesão é uma lesão, de certa forma, que é grave, ela tende a qualquer tipo de contato um pouco mais forte, como aconteceu no jogo contra o Arizona Cardinals, no lance que o Baker acabou segurando a bola um pouco mais e o J.J. Watt chega, consegue fazer o tackle e ele cai justamente em cima do ombro, tá machucado, né? Então, a gente sabe que mais um lance desse pode ser que a temporada do Baker vá para o espaço e junto com algumas esperanças dos torcedores de Cleveland. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que quanto ele tem essa garra, quanto ele tem essa paixão por jogar e fazer as coisas em Cleveland acontecerem, e acho que é um dos motivos que faz com que os torcedores cada vez mais abracem e gostem de ter ele em Cleveland, né, como o quarterback da franquia, né. Teve aí todo esse tempo para descansar, todo esse tempo para recuperar um pouco da lesão, não só ele, como muitos jogadores, o Browns estava sofrendo muito com lesão, não só no seu quarterback, mas em todo o seu elenco. Então, além do Baker voltando, também vai ter a linha ofensiva completa para esse jogo de domingo, né, que é um fator que pode pesar a favor do Baker, né, ter muita proteção contra um front que tem sido destaque aí, né, talvez o principal ponto desse time dos Steelers seja o front dessa defesa, e você precisa ter boas proteções para que você consiga evitar um acidente maior com a principal peça da sua franquia, né? Então, ter a linha ofensiva completa, uma das principais linhas ofensivas da liga hoje, vai ser muito importante para dar um pouco mais de tranquilidade, não só para o Baker, mas também para o jogo corrido, que é a principal arma desse time de Cleveland. Nesse momento de plantão médico, o Browns teve também uns desfalques de OL, desfalque de running back, acabou meio arrancando na marra a vitória contra Denver, né? O D'Ernest Johnson, baita desempenho. Como é que tá essa situação? Como é que é a tua expectativa para esse jogo corrido do Browns também, enfrentando, de novo, um belíssimo linha defensiva, linebackers dos Steelers? Como a gente falou, né, a OL teve todos os retornos possíveis para esse jogo de domingo, e por mais que a baixa no grupo de running backs do Browns seja muito sentida pela ausência do Kareem Hunt, né, que tinha montado, ainda monta, né, provavelmente deve voltar daqui umas 2 ou 3 semanas, para voltar a fazer esse combo com o Nick Chubb. É uma ausência sentida, mas para domingo você já tem o retorno do Chubb, né, que é um cara fora de série na liga, né, a gente tem bons running backs na liga e o Chubb tá ali hoje facilmente no top 5, né, com essa linha ofensiva completa e running backs como Nick Chubb e até o próprio D'Ernest Johnson, que deu uma amostrinha que é realmente capaz de conseguir suprir a ausência de um Kareem Hunt, como vai ser no caso do domingo, né? Ele atuou como titular contra o Denver Broncos, debaixo de uma linha, atrás de uma linha ofensiva que não estava completamente titular, mas que conseguiu ser muito dominante contra a defesa de Denver. Ok, não é uma referência, a gente sabe que o jogo defensivo de Denver vai ser muito inferior ao que os Steelers têm proporcionado. Sua defesa tem conseguido parar muito bem o jogo corrido. Então, ainda melhor a notícia sabendo que o Jack Conklin retorna para o jogo de domingo. Derrick Wilson já deve estar um pouco mais saudável do que estava no jogo contra o Denver. Ele não voltou 100% contra o Denver e agora teve 10 dias aí para descansar, melhorar um pouco mais da lesão. E o Browns vem com a linha ofensiva 100% para esse jogo. Nick Chubb recuperado da lesão e o D'Ernest Johnson como running back 2, ajudando a complementar esse combo de 2 running backs que o Browns aprendeu a fazer muito bem. Sempre quando a defesa começa a se preparar para o Nick Chubb, você troca a peça e aí vem um estilo de jogo totalmente diferente, que é no Kareem Hunt, e você pode encontrar um pouco também no D'Ernest Johnson, como ele mostrou na última quinta-feira. A ausência pode ser sentida, a gente vai saber no domingo, mas a princípio tudo que a gente tem visto mostra que o Cleveland está bem preparado para conseguir enfrentar bem esse front e esse desafio, que eu acho que vai ser um dos grandes chamarizes desse jogo, né? Ver como essa linha ofensiva do Browns vai conseguir se portar diante desse front dos Steelers. Steelers e Browns são 2 times bem similares em estatísticas defensivas, né? São excelentes em pressão contra o quarterback adversário. Cleveland é o segundo, Pittsburgh o terceiro, mas são medianas contra passe e corrida. O Browns até cede um rating mais alto, só que menos jardas. O Steelers cede um rating relativamente alto e cede um pouco mais de jarda touchdown. O Steelers tem um dos piores ataques do campeonato. No entanto, como é que você acha que vai vir essa defesa para essa partida? Interessante a gente falar um pouco sobre as defesas, né? Como eu mencionei, tem bastante coisa na defesa de Steelers que preocupa justamente nessa questão da pressão, mas
a gente fica um pouco mais tranquilo sabendo que a linha titular estaria de volta, né? Se fosse uma linha ofensiva como a que jogou contra o Cardinals, por exemplo, onde a gente sofreu muito, provavelmente seria um jogo até para não colocar o Baker, vendo o tipo de cenário que ele tá hoje, com esse ombro que não pode ficar tão exposto. E lembrando até daquele jogo do ano passado contra o próprio Steelers, onde quando ficou exposto, ele sofreu uma lesão, ele agravou uma lesão que ele tinha nas costelas, se eu não me engano. Pareceu que a defesa dos Steelers não ia aliviar nem um pouco, e em alguns momentos a gente achou até que parecia que eles estavam focando em terminar de tirar o cara de campo, né? É uma situação diferente para esse ano. E falando da defesa de Cleveland agora, né? Por mais que a gente esteja enfrentando esse ataque do Steelers que não tem sido tão produtivo já desde o ano passado, né? Teve alguns lampejos esse ano, mas a gente sabe que tem uma mística do Big Ben contra Cleveland, né? Por mais que a gente tenha visto o que aconteceu no final do ano passado, a gente sabe que não dá para jogar imaginando que nada pode acontecer, né? Você tem o Najee Harris que está começando a engrenar, o grupo de linebackers do Browns não tá tão 100% assim, já não era tão bom, tá sofrendo com algumas lesões, né? Perdeu aí o destaque do time, que é o Jock, né? O Jeremiah Owusu-Koramoah, um dos destaques no draft que o Browns conseguiu pegar na segunda rodada, um grande steal. A gente já falou muito disso na temporada. Vinha sendo até a sua lesão contra o Chargers, se não me engano, foi o jogo que ele saiu machucado. Vinha sendo apontado aí como um dos grandes destaques dos rookies de todas as posições do ano. Chegou a ser colocado como no top 5 de linebackers da liga em geral. E é uma perca que tá fazendo uma perda que faz muita falta para esse time do Browns, né? Principalmente falando da versatilidade que ele traz, né? É um cara que ajuda muito na pressão, é um cara que consegue cobrir muito bem o passe e tem feito bastante falta para essa defesa do Browns, ao mesmo tempo que você tem uma secundária que ainda não está se encaixando e vem com uma ausência do Denzel Ward, que é o titular hoje da posição de cornerback, né? O primeira escolha, foi escolha de primeira rodada junto com o Baker em 2018. Ainda tem muitas coisas que não conseguiu se provar, sofre muito com lesões e tá em ano de... O Browns optou por ativar o quinto ano de contrato do Denzel Ward, mas fica muita coisa ainda em torno de se realmente vale pagar uma renovação para ele. Enquanto isso, você tem o calouro desse ano, né? O Greg Nilsson II, que tem tido boas atuações até aqui e tá atuando com outro cara que tá dando uma volta por cima, que é o Greedy Williams, provavelmente deve formar a dupla de CB titulares para esse jogo. Como vai ser? A gente não sabe, né? A gente sabe que o Steelers tá sentindo a falta do Juju, o Claypool tá assumindo boa parte dessa responsabilidade de ser aí o principal receiver da equipe, né? Mas mesmo assim, tendo um ataque desfalcado, a preocupação ela sempre vai existir, porque a gente sabe que a secundária do Browns ainda não encaixou. A secundária do Browns que trouxe boas peças, como a gente já falou, no John Johnson III, trouxe também, teve a volta do Green Delpit, está tentando encaixar, entrosar essa secundária, e a gente sabe que o Steelers consegue trabalhar muito bem o jogo de bolas longas e pode ser uma coisa que preocupe a gente. Se a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar bem e evitar esses passes longos, que acaba sendo um problema dessa secundária do Browns, justamente por possuir jogadores um pouco mais baixos do que o ataque dos Steelers, né? O Claypool é um cara muito alto, sempre leva muita vantagem nos confrontos contra Cleveland, justamente por isso. É uma das preocupações que eu acho que rola, mas a princípio eu acredito que se a defesa do Browns jogar, por exemplo, quando jogou contra o próprio Denver, a gente possa ter algum sucesso, não sofrendo tanto quanto a gente sabe que pode acontecer. E falando de defesa, vamos especificar aqui do Myles Garrett, que depois daquele caso que ele colocou lápides de quarterbacks nos jardins, e claro que a lápide do Big Ben tinha um destaque, né? Ele tá prometendo vir para mais uma tarde de terror contra Pittsburgh, lá no First Energy Stadium, ainda mais com a OL tentando se encontrar, né? Você acha que vai dar bom para o Garrett? Essa relação do Garrett com o Big Ben, ela tá sendo legal de ver, né? A gente, desde que ele foi draftado, já teve várias coisas que rolaram, né? Acho que até não só com o Big Ben, mas com o Steelers no geral, né? É um cara que, de alguma forma, entrou no clima da cidade, entendeu que é uma grande rivalidade. Então, teve até aquele episódio que os jogadores do Browns gravaram um episódio da abertura do The Office, né? Como uma ação aí da pré-temporada. E aparece o Myles Garrett pegando uma foto do Big Ben e colocando naquela máquina de picotar papel, né? E ficou, na época, fez muito barulho, e aí o Browns não conseguiu jogar muito bem, e aí falou, foi zoar, e aí não conseguiu corresponder em campo. E aí, conforme o time foi evoluindo, a gente vê o Browns conseguindo dar uma resposta, conseguindo, de certa forma, acabar com essa mística de que o Big Ben não perdia para Cleveland. Isso já aconteceu, foi uma forma bem traumática para o próprio Big Ben, né? Como aconteceu. Na verdade, falando isso, claro, como um torcedor do Browns, torcedores de Steelers, às vezes eu posso estar falando alguma besteira, mas do ponto de vista da gente,
do que vimos ano passado, pareceu bem traumático, até por tudo que aconteceu no pós-jogo, da gente ver aquela cena dele chorando e tudo mais. Eu acho que para um cara que não perdeu para um time por muito tempo, perder da forma como foi, realmente deve ser uma coisa que deve ter causado alguma coisa, e é talvez um ponto interessante da gente ver como que o Big Ben vai responder no primeiro confronto das equipes desde o fatídico jogo do Wild Card, né? Então é legal ver que o Garrett agora ele não joga tão sozinho quanto ele jogava nas últimas temporadas. Além do Garrett, a gente tem o Jadeveon Clowney, que está se mostrando a melhor peça trazida na free agency pelo Browns, né? É o que de longe está trazendo mais resultados para a equipe e está se provando uma ótima dupla, uma ótima aquisição junto ao Myles Garrett, né? Você tem duas peças que ajudaram o Browns a elevar demais a porcentagem de pressão, como você mesmo mencionou, né? E junto com algumas outras peças, como o Tech McKinley, que está ali nessa rotação de Eds também, está ajudando muito o Browns a conseguir pressionar mais o quarterback. Pegar essa linha ofensiva dos Steelers, que ainda está tentando se encaixar, a gente viu aí no começo da temporada sofrendo bastante. Pode ser que o Browns encontre ali uma oportunidade de fazer jus a essas lápides que o Myles Garrett colocou no quintal dele e talvez atrapalhar esse jogo que o Steelers de alguma forma tente buscar no domingo, né? Importante demais. Então é isso, Weber. Obrigado pela tua participação, pela tua presença mais uma vez. Deixa aí pra nossa audiência um recado, onde eles te encontram e tuas perspectivas pro jogo. Um abraço aí. Bom, a expectativa eu acho que é sempre a melhor para um jogo entre Browns e Steelers. A gente sabe que pode ser que o jogo não seja o mais lindo possível, mas ele vai ser muito disputado, principalmente por conta da rivalidade, né? Então, acaba sendo um jogo muito com cara pra gente que acompanha muito futebol. Tem aquela cara de Libertadores, um jogo que sempre tem muita raça, muita paixão envolvida, assim, digamos, dos dois lados querendo uma vitória, porque sabe que, além de ser um jogo de rivalidade, está falando dentro de uma divisão, uma vitória nesse momento, principalmente para Cleveland, é muito importante, porque perdeu jogos importantes para equipes que vão brigar por vaga nos playoffs da NFC, como foi o caso do Kansas City, quando foi o caso do Chargers, né? Deixou escapar 2 vitórias importantes para uma campanha, então ganhar, ter uma campanha boa dentro da divisão vai ser fundamental para Cleveland. Vai ser o primeiro duelo do Browns pela AFC Norte nesse ano, então começar com o pé direito nesses confrontos vai ser muito importante. Então a vitória nesse domingo, eu acho que, é claro que para os Steelers também é muito importante, mas olhando para todas as aspirações, para tudo que o Browns planejou para esse ano, começar o ano com uma derrota dentro da divisão seria muito ruim, né? E a equipe ainda está vindo com toda essa pressão em cima do Baker, a lesão, está sem lesão, os resultados não estão sendo os melhores, perdeu jogos importantes. Então, a vitória seria bom para ajudar a apagar algumas coisas, esquecer algumas coisas, não esquecer de tipo, ok, não aconteceu, mas é aprender com essas coisas, e uma vitória ajudar a apagar aquele sentimento ruim e você conseguir se motivar para seguir em frente e continuar fazendo uma boa temporada, né? Então, eu acredito muito que a vitória conseguiria ajudar com tudo isso. Eu acredito que essa vitória pode acontecer no domingo, até vendo a situação que o Steelers se encontra hoje, já não é o Steelers que a gente se acostumou a ver, de pelo menos 2, 3 anos atrás, uma equipe muito sólida. A gente vê, de certa forma, algumas coisas muito diferentes, e o Browns precisa saber aproveitar esse momento, né? De alguma forma estar no momento melhor que seu rival para conseguir fazer como o Steelers sempre fez contra o Browns. E nos jogos que acontecia, o Steelers estava sempre muito melhor, pegava o Browns, que era sempre muito bagunçado, e terminava de bagunçar a vida do Browns, terminava de, às vezes, pegar uma temporada que já estava péssima, ele vinha e deixava muito pior ainda com a derrota no jogo. Então é pegar esses momentos e conseguir capitalizar em cima deles. Eu acho que isso que falta para Cleveland, conseguir se tornar uma equipe que sabe capitalizar melhor momentos importantes a seu favor, né? E uma vitória contra os Steelers nesse domingo seria muito isso, né? Eu aposto, é claro, numa vitória do Browns, acho que um 28-10 seria o meu palpite para esse jogo, né? E vamos ver o que rola, né? Eu queria já até agradecer de novo pelo convite, agradecer a todos que estão ouvindo a gente aqui. É sempre muito legal estar aqui com vocês no Black Yellow Brasil, e vamos ver aí na próxima semana o que deu nesse confronto tão legal que a gente está criando entre Browns e Steelers, principalmente agora que o Browns está conseguindo equilibrar um pouco mais com vitórias, né? Não fica só aquela monotonia de sempre ter vitórias dos Steelers, coisas do tipo, né? Vamos ver se as coisas começam a andar pro lado marrom das coisas também. Um abraço, pessoal. Pittsburgh's going to the Super Bowl.